Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. É isso aí. Gente, Victor, hoje a gente está recebendo com muito prazer o Dr. Antônio Claré. Ele é tio de autista, também tem uma página no Facebook, Autista Legal, e é também advogado na área de direito civil, no direito do trabalho. Não é isso, doutor? Isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vitor, Selma. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e uma responsabilidade também. Haja vista, tenho conhecimento dos milhares de seguidores, assinantes, enfim, que acompanham o canal. Ô, doutor, mas é muito interessante, eu vi a página do senhor, uma série de trabalhos que a gente ainda vai falar. O que trouxe o senhor a esse fascinante mundo do autismo? Bom, a sua pergunta é muito interessante, né? Porque há alguns anos eu sou sócio no escritório de advocacia, eu atuava somente no direito civil e trabalhista. E após um fato que foi o diagnóstico de um sobrinho, Davi, que hoje tem 4 anos, eu comecei a me enveredar, não no sentido de trabalho, mas no sentido de levantar essa bandeira, de assumir essa causa do ponto de vista jurídico, que é a forma como eu poderia ajudar. Então, criei essa página, esse fanpage, né, do Facebook Autista Legal, onde debato legislação, divulgo alguns julgamentos, e acabou que, num segundo momento, através de alguma articulação política e o apoio muito forte da diretoria atual da OAB Minas Gerais, criamos a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autista, no dia 17 de fevereiro desse ano, da qual eu sou presidente. Muito bacana, doutor. E as famílias, elas sempre nos perguntam sobre quais são os direitos dos autistas, seja na saúde, na educação, na previdência. Sim, são centenas os direitos. Na verdade, a gente tem uma lei recente que incluiu o autismo como uma deficiência. Portanto, todos os direitos do deficiente foram incorporados ao autista, né? Então, a gente poderia falar aqui de inúmeros direitos. Mas, pontuando talvez alguns principais que a gente pode dizer nessas áreas, na saúde a gente pode falar muito da questão do plano de saúde. Muita gente me procura falando sobre a questão do que o plano não quer cobrir mais de X sessões de terapia, por exemplo, até 20, até 40. Isso é um absurdo. O problema é que o plano vai dar essa resposta matemática, eu posso 20 ou 40, e o autista vai ter que procurar um advogado, né, da confiança dele para ingressar no Poder Judiciário e com certeza conseguir as terapias ad eterno, né, até por toda a sua vida, se for o caso. Essa é uma questão na saúde muito comum que eu tenho visto. Na área de educação, o maior problema que a gente tem visto diz respeito à qualidade do mediador. Muitas vezes o autista precisa de um mediador. Sim. Né? A criança O Victor precisa tem. Eu tenho. precisa de um mediador. Você tem um mediador? Na universidade. Eu tenho na faculdade, eu tenho... eu sempre, desde o ano passado, eu tenho uma mediadora que me acompanha. Essa mediadora, ela é particular sua ou é da escola? A escola. Da escola, ótimo. Então, a escola está seguindo o que deve ser feito nos termos da lei. É o UniBH, que é bom que se diga que tem um bom acompanhamento nessa área da inclusão. Sim. Muitas escolas se recusam a disponibilizar esse mediador por questões financeiras, porque é um custo a mais para ela e ela não pode cobrar mais por isso. Nem repassar. Não, de forma alguma. E essa escola, ela se recusa e diz, não, o seu filho ele está bem, ele não precisa disso. O que acontece? Você tem, de novo, que procurar um advogado e ajuizar a devida ação, né, em busca de ter esse direito. E depois a gente vai falar sobre isso, mas um dos problemas é a qualidade desse mediador, porque muitas escolas, maldosamente, colocam um estagiário sem qualidade técnica nenhuma para ser um mediador. Sem a capacitação necessária. Perfeito, sem capacitação necessária. Mas a lei diz que a escola tem que capacitar esse mediador, não é? É uma lei ampla e subjetiva. As minhas críticas em relação à legislação, e que, do meu ponto de vista, são a razão para a necessidade de ajuizamento de ações,
é exatamente isso. As leis são um pouco subjetivas. Né? E do ponto de vista de previdenciário, o que a gente tem, que é talvez o assunto mais falado, né, quando a gente fala em benefício para o autista, esse benefício continuado. Né, que se você pegar a lei, né, no papel mesmo, o que ela diz? Tem direito a um salário mínimo por mês do INSS, aquele autista que na família, a família tem uma renda per capita que não ultrapasse 1/4 de salário mínimo. Ou seja, uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, não poderia receber mais que um salário mínimo, a família inteira. Mas isso é um absurdo. E certamente você consegue derrubar isso judicialmente. Hoje já é uma jurisprudência que quando você ajuiza uma ação na Justiça Federal, vai um perito não é do INSS, um perito judicial vai lá e ele vai constatar se o autista é pobre, no sentido legal da palavra, Sim. E se ele faz jus a esse benefício. Mas é importante saber que hoje tem discussões até em Brasília de pessoas que ganham até R$20 mil que têm chance sim de ter esse benefício, porque às vezes elas gastam 21. Então ela seria pobre. É a discussão. É o maior questionamento que a gente tem no mundo Asperger, aqui no canal, é exatamente isso. E aí, eles normalmente falam de 2 dúvidas. Uma mas o meu filho, que eles acham que é aposentadoria, não é um benefício assistencial. O meu filho de 5 anos pode aposentar, entendendo que é um benefício. Ou então, mas o meu filho, por exemplo, no meu caso, o Victor tem 20 anos, ele faz jus mesmo sendo autista de grau leve? Sem dúvidas. Como você bem disse, não é aposentadoria, é um benefício. A aposentadoria, em princípio, ela serve para manter, né, sustentar a vida da pessoa, daquela pessoa idosa que já trabalhou e está precisando daquela aposentadoria. O benefício não, ele é como o nome diz, é um benefício. Como ele tem o autismo e talvez encare alguns obstáculos maiores que outros cidadãos, esse benefício viria para servir até como um degrau, uma escada para nivelar junto aos outros cidadãos. Pelo menos essa é a ideia da lei, não estou dizendo que funciona assim. Então, independente da idade, com o laudo, o diagnóstico do autismo, em princípio você tem direito, mas se você der entrada no INSS, ele vai barrar dizendo que você tem que ser pobre, tem que ter 1/4 de salário per capita, mas judicialmente é possível. Sim, é muito interessante a gente saber disso, né, doutor? Que é uma informação que as pessoas muitas vezes estão buscando. E esses direitos, de uma maneira geral, eles são cumpridos aqui em Minas Gerais? Olha, infelizmente não. A maioria dos direitos, eles são desrespeitados, o direito do autista, extremamente desrespeitado. É necessário que a pessoa busque um advogado, e nesse ponto me preocupa muito a pessoa que não tem condições financeiras. Sim. Porque ela vai depender de uma defensoria pública que hoje está lotada de serviço e você vai entrar numa fila de 2, 3, 4, 5 anos. Ela vai ficar sem o efetivo acesso ao judiciário. E aí que entra a OAB, que nada mais é do que uma autarquia especial, assim reconhecida pelo STF, com poderes não só de oficiar, mas até de ajuizar uma ação civil pública. Ô doutor, vamos aproveitar então esse gancho, porque agora a gente está com uma iniciativa, eu até acreditava que fosse pioneira, mas nos bastidores o senhor já falou que ela não é a primeira no Brasil, mas é alguma coisa que eu que acompanho isso o diagnóstico do Victor tem 9 anos, é uma grande vitória, uma comissão só para o autista dentro da OAB. Conta essa história. Sem sombra de dúvidas, é uma vitória assim, enorme, porque a comissão ela nada mais é do que uma pasta da OAB. É como se, fazendo uma comparação, né? Hoje a gente conversa muito, vê muito no Jornal Nacional, televisão, o assunto hoje é Brasília, né? É o presidente. Então, o que o presidente tem? Ministérios. Sim. A gente tem aqui a questão de, o presidente cortou o ministério, criou o ministério, e ali a gente vê a importância de cada assunto. Quando ele cortou o Ministério da Cultura, muita gente ficou brava, porque ele estaria retirando a importância talvez da cultura. Né? Esse foi o entendimento.
Sim. Assim funciona no AB. É como se fosse um ministério do autismo. Então, por aí é possível perceber a magnitude do assunto hoje para a OAB Minas Gerais. Já existia uma comissão no Distrito Federal, como eu disse, e agora conseguimos, no dia 17 de fevereiro, a aprovação por unanimidade do Conselho Pleno, que a OAB tem um presidente e tem um conselho. E o presidente, após conversarmos bastante com a diretoria atual, com o presidente, ele comprou essa causa, apresentou a proposta e o Conselho aprovou por unanimidade. Então, sem dúvidas, do ponto de vista de moral, é muito grande, porque a gente vê que a OAB tem uma comissão especial para o autismo, não é uma comissão de deficiência especial de autismo, e temos uma ferramenta forte nas mãos. Podemos fazer muita coisa e vamos fazer. Nossa, é tanta informação na cabeça da gente, né? Tanta coisa, que eu acho que a gente merece saber mais como funciona essa comissão. Na prática. Na prática, essa comissão do direito da pessoa com autismo e para que ela serve. Então, doutor Antônio Claret, volta a conversar com a gente, não perca no próximo programa. É isso aí, gente. Então você já tem um compromisso com a gente, quer saber como que funciona essa comissão? O doutor Antônio Claret já olhou na agenda e ele pode voltar na semana que vem, não é isso, doutor? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e nos veremos na próxima semana. Até lá, pessoal!